Às vezes o caos não começa com uma explosão. Ele começa com uma melodia, uma música simples, um discurso bem ensaiado, uma promessa confortável. E sem perceber, milhões começam a dançar no ritmo. No início dos anos 90, o mundo acabava de passar por um dos períodos mais tensos da história, a Guerra Fria, que se encerrava em 1991 com a queda da União Soviética. Mas ainda havia uma dúvida que perdurava na cabeça de todos. Será mesmo que deixaram de exercer controle sobre nós? Será mesmo que não tem mais tensões iminentes? Porque uma coisa ainda não tinha deixado de existir. E será que um dia vai deixar? Que era a capacidade de alguém subir ao poder e conseguir manipular milhões apenas com um discurso. E foi observando esse comportamento que Dave Mustaine compôs uma das músicas mais famosas do Megadeth. Lançada em 1992, Symphony of Destruction é uma música que ela fala não somente sobre guerra, sobre tensões. Ela fala sobre como o ser humano consegue se deixar manipular por outro. A música usa uma metáfora antiga para representar um problema eterno. O flautista de Hamelin, que não era uma pessoa que controlava os outros pela força. Ele apenas tocava sua flauta e os ratos eram guiados pelas ruas. E nesse caso, os ratos são quem? As pessoas. E quando Mustaine canta que dançamos como marionetes seguindo a Sinfonia da Destruição, ele não está falando sobre guerra, ele não está falando sobre o poder em si, e sim sobre o comportamento. Pessoas que acreditam ter liberdade, acham que os seus movimentos são livres, mas na verdade são apenas reações. Marionetes que confundem os movimentos com liberdade. E aqui começa a ficar mais perigoso ainda, porque o líder da música, a figura que está sendo representada na música aqui como flautista, ele não começa como um vilão. Ele começa como um candidato sorridente, que começa a dar a mão para todo mundo, querendo conquistar a todos. Mas aos poucos o poder começa a se transformar. Agindo como um robô, sua mente de metal corrói. O poder aqui, ele não eleva, ele corrompe, ele desumaniza. Aquele que parecia fazer parte do povo, na verdade, só precisa dele para se manter no topo. E o videoclipe reforça isso mais ainda, com o candidato conquistando a todos com seus sorrisos, apertos de mão, tudo, só que tudo começa a desmoronar em certo momento no vídeo. E um momento que eu pontuo desse videoclipe que eu acho fenomenal, que eu fiz uma análise sobre, é um momento em que uma criança dança em volta de um idoso que estava parado, apenas observando com um olhar triste. A criança dançava com a bandeira dos Estados Unidos, toda sorridente. E ali que está uma certa dualidade. É a ingenuidade da criança segurando uma bandeira, sem entender o que estava realmente acontecendo, e um idoso que já tinha sido enganado diversas vezes, já tinha passado por diversas dificuldades, já tinha visto aquilo se repetir muitas vezes na história e já não acreditava mais naquele sistema. E então o colapso é instaurado, o líder é assassinado e o caos toma todo aquele cenário. Não existe um vilão claro, não existe um herói, aquilo é o sistema desmoronando por dentro. E um ponto a ser observado nessa canção é que às vezes o problema não é somente o líder, e sim aqueles que se deixam levar pela canção. Toda a sinfonia chega ao fim, e o Mustaine deixa isso claro. Os poderes do mundo caem, impérios caem, líderes caem. O poder nunca é sustentado para sempre. Mas em meio a todo esse caos, toda essa destruição, tem um detalhe super importante. O homem pacífico se mantém de pé. E no fim, não é o mais barulhento que fica de pé. É aquele que não se deixa levar pela canção. Symphony of Destruction é uma das músicas mais famosas do Megadeth, com um riff pesado, só que ao mesmo tempo simples, quase hipnótico por conta da sua repetição, o que faz alusão justamente ao conto do flautista. E até mesmo o Marty Friedman, quando o Dave Mustaine chegou com um riff e mostrou pra ele, ele falou, não cara, isso daí é muito simples, ele mesmo não acreditou no potencial que aquilo tinha. Só que se analisarmos com o contexto da letra, faz total sentido. É uma representação perfeita de um som repetitivo, só que pesado, que parece a marcha daquela gente sendo guiada. E essa sinfonia, ela não toca somente nos palcos do Megadeth, ela é tocada no nosso dia a dia. Todo dia somos bombardeados com discursos, com canções de diversos flautistas. Só que cabe a nós
ouvirmos a mensagem e decidirmos se vamos ser guiadas por ela ou não. E você? Está de fato ouvindo a canção, prestando atenção no que ela significa, ou está só se deixando levar pelo ritmo? E esse foi mais um vídeo aqui no canal, espero que tenham gostado. Deixe aí nos comentários o que você achou dessa análise e a sua música preferida do Megadeth. Te vejo aqui no Mosh.